Oi, hoje vamos para a nossa segunda aula de inglês intermediário. É, Conforme o segundo capítulo da nossa apostila, a gente vai estar tratando de frases no futuro. Especificamente agora nessa aula, a gente vai tratar do present continuous with future tense, que é um uso do presente contínuo não é o comum dele, não é a regra. Então, é, é um caso específico, né, para tratar de uma situação específica, que é quando tem o sentido de futuro, e a gente está tratando disso porque é um tema que vai ser muito utilizado em ambientes de trabalho, em ambientes de estudo, de escola, e, né, para demonstrar o bom entendimento do inglês, é importante que a gente faça o uso correto do tempo verbal. Óbvio que não é assim. É um tema que pode cair em provas, como vocês comentaram que algumas estão fazendo vestibular, que pode cair em provas de vestibular. E é importante vocês saberem identificar quando está sendo utilizado o presente contínuo do jeito normal, na regra geral dele, e quando ele está sendo utilizado no senso de futuro, né? Então, present continuous with future tense. Antes de começar com essa parte específica, eu vou fazer só uma pequena revisão bem rápida do presente contínuo. Então, em regra, o present continuous é usado para falar das coisas que estão acontecendo no exato momento que está se falando. Então, é quando eu quero dizer coisas que eu estou fazendo nesse momento. Então, neste momento, eu estou dando aula. Neste momento, eu estou falando. Neste momento, eu estou gravando essa aula. E neste momento, vocês estão assistindo. Neste momento, vocês estão estudando. Como a gente escreve uma sentença em inglês no present continuous? A gente utiliza o verbo to be e a gente acrescenta o sufixo ing nos verbos de ação que iremos usar. Então, aqui nos exemplos que eu trouxe são o verbo drink, beber. I'm drinking water. Eu estou bebendo água. Eu estou bebendo água neste momento que eu estou falando. Por isso que eu estou utilizando o present continuous. Senão eu falaria. Senão eu usaria o simple present para falar a mesma coisa. Outra, verbo, read, ler. We are reading a book. Nós estamos lendo um livro. Nós estamos lendo um livro neste momento que eu estou falando isso, no momento que eu estou escrevendo. Quando a gente utiliza o present continuous para demonstrar que a gente está fazendo uma coisa naquele determinado momento, a gente também pode utilizar palavras, né, que indiquem o momento, né, que a ação está acontecendo, como agora, atualmente, no momento. Então, vamos para alguns exemplos. I can answer myself. I'm driving right now. Eu não posso atender meu celular. Estou dirigindo agora. They are currently working at the company. Eles estão atualmente trabalhando na companhia. Entretanto, a gente sabe que a conjugação dos verbos de ação no present continuous nem sempre é simples de só adicionar o sufixo ing. Quando a gente tem verbos que terminam em e, como é o exemplo de dance, make, fake, né? A gente precisa eliminar a vogal E do, do verbo e acrescentar o sufixo ing. Então, o verbo dance, por exemplo. He is dancing with his girlfriend. Ele está dançando com a sua namorada. A gente tirou o E e acrescentou o ing. He is faking He's faking a cry. Ele está fingindo chorar. A gente tirou o E, coloca o ing. Outra
exceção, que não é só colocar o sufixo, é quando a gente tem verbos que são uma consoante, um verbo, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, por exemplo, o verbo swim, o verbo run, para a gente fazer o uso deles no present continuous, a gente dobra a última letra, que é a segunda vogal do verbo, swim, e acrescenta o sufixo ing. Então, nesse caso, com um exemplo com o verbo swim. She's right there at the pool, swimming. Ela está na piscina, nadando. Ainda, a gente não utiliza o present continuous com verbos que estejam tratando o estado da pessoa. Geralmente, o que eu quero dizer com estado? A gente, quando a pessoa está em algum estado mental, quando ela está tendo alguma atitude, alguma emoção. Então, ela não está fazendo uma ação, ela está daquele jeito. Então, qual verbos que geralmente não são utilizados no present continuous justamente porque tratam do estado das pessoas? O verbo agree, que é concordar, believe, que é acreditar, hate, que é odiar, hear, que é ouvir, know, que é saber, like, que é gostar, love, que é amar, need, que é precisar, suppose, que é supor, e realize, que é realizar. Então, assim, quando a gente trata do estado da pessoa naquele momento, apesar de ser naquele momento, a gente não está falando de uma ação que ela está executando, a gente não está falando que ela está andando, a gente não está falando que ela está lendo, a gente está falando que ela está naquele momento amando. Então, é no sentido de um estado mental, de uma coisa, um estado de espírito. Por isso que não vai para o present continuous. Mas isso é muito utilizado em textos, em interpretação de texto. Por isso que é importante prestar atenção nisso quando for escrever uma redação ou alguma coisa assim. Quando a gente quer utilizar o present continuous na forma negativa, para dizer que algo não está acontecendo naquele determinado momento, a gente pode acrescentar simplesmente a palavra not na frase, ou também a gente pode fazer o uso do verbo to be na forma negativa. Então, eu posso dizer I'm not crying, eu não estou chorando, ou she isn't helping me with my homework. Ela não está me ajudando com o dever de casa. Ambos os casos estão corretos e podem ser utilizados no presente contínuo. Já na forma interrogativa, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente vai utilizar o, a, é o, a forma normal, como se fosse fazer uma pergunta com um verbo, uma frase com um verbo to be. A única diferença é que o verbo, ao invés de estar no presente ou no passado, vai estar no presente contínuo, né? Com sufixo ing. Então, os exemplos. Are they cleaning the house? Eles estão limpando a casa? A gente está perguntando se eles estão limpando a casa agora. Is he making a cake? Ele está fazendo um bolo? Ele está fazendo um bolo agora? Então, a gente está perguntando de coisas que estão acontecendo naquele momento específico. Agora a gente vai tratar especificamente do present continuous with sense of the future. Que é isso? Utiliza o present continuous para se referir ao futuro quando se tratam de planos ou acordos sobre os eventos futuros. Neste caso, existe a indicação de que mais de uma pessoa está ciente do fato e de que já houve uma preparação para ele ocorrer, mas não há uma determinação de horário ou uma habitualidade. Então, assim, são situações em que a gente vai mostrar um evento futuro acontecendo com um verbo de ação, mas que são eventos futuros que não ocorrem toda semana. Então, não é, por exemplo, falar que você vai para o trabalho todo dia. Você não utiliza o present continuous nesse caso. Você utiliza quando você vai encontrar um amigo, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai marcar uma reunião. São situações que são eventos futuros que as pessoas fazem de antemão
mas que ainda não está super especificado, né? Ainda falta acertar alguns detalhes do que vai acontecer, ou não é uma coisa que vai acontecer com atualidade. Então, por exemplo, I'm meeting Jim at the airport. Eu vou encontrar o Jim no aeroporto. Nesse caso, eu e o Jim já combinamos, já falamos sobre nos encontrar no aeroporto. Nós dois sabemos de antemão que a gente vai se encontrar no aeroporto. A gente só não fixou um horário e a gente não vai fazer isso toda semana. Por isso que nesse caso a gente utiliza o present continuous como senso de futuro. Na verdade, é mais o sentido, né? Esse sense of future é o sentido que a gente quer dar para a frase que a gente está falando de ser uma coisa futura. É uma ação que vai acontecer no futuro. Por isso que, como eu disse, é utilizado em interpretação de textos ou em ambientes de trabalho para marcar reuniões, marcar atividades que vão acontecer no trabalho. Segundo exemplo, I'm leaving tomorrow. Eu vou partir amanhã. Eu decidi que eu vou partir amanhã para algum lugar, vou fazer alguma coisa, mas eu não sei, não é uma coisa que eu faço toda semana e não é uma coisa que eu sei exatamente o horário que vai acontecer. We are having a staff meeting next Monday. Nós teremos uma reunião de equipe na próxima segunda. Aí na apostila, é, vocês estão vendo que do mesmo modo que o present continuous, que não com sem senso de futuro, o present continuous com senso de futuro pode ser utilizado na forma frases afirmativas, em frases negativas com not ou com o verbo to be no negativo, e em frases interrogativas. Não tem diferença de estrutura gramática. É só mesmo o sentido que vai ser diferente. Agora, atenção para algumas coisas importantes sobre o present continuous with sense of future. Esse evento futuro que vai acontecer tem um horário fixo, ou ele estiver programado para acontecer habitualmente, ou seja, de uma maneira rotineira, toda semana, que com frequência, uma frequência maior, a gente não vai utilizar o present continuous. Se utilizar, óbvio que as pessoas vão entender também. Mas o correto nesses casos é utilizar o simple present. Então, que a gente pode entender como principal diferença? O present continuous with sense of future são para situações futuras, vamos considerar eventuais, de encontrar amigos, de marcar uma reunião com o chefe, de marcar de se encontrar com a família, de marcar de fazer alguma coisa, de marcar um médico, é, são ações que a gente vai tomar no futuro, que nós sabemos com antecedência que elas vão ser tomadas, porque, por exemplo, a gente agenda uma consulta com o médico, a gente agenda uma reunião no trabalho, a gente combina com os amigos uma certa antecedência de sair, mas não é uma coisa que vai acontecer de uma forma habitual. Eu não vou no médico, provavelmente, toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Eu não vou ter reuniões, é, às vezes no trabalho isso acontece, mas geralmente não vão ser reuniões que acontecem todos os dias no mesmo determinado horário com as mesmas pessoas. Então, eu posso utilizar o present continuous. Se forem reuniões, por exemplo, que acontecem todas segunda, ou seja, são um hábito, são uma rotina, aí a gente tem que usar o simple present. Então, aqui está no exemplo a diferença. We have a staff meeting every Monday. Nós temos uma reunião de equipe toda segunda, por isso que é utilizado o simple present. Ou we are having a staff meeting next Monday. Nós teremos uma reunião de equipe na próxima segunda. No primeiro caso foi o simple present, porque é uma coisa que acontece toda segunda. No segundo caso é o present continuous tense of future, porque está marcado para acontecer apenas uma vez. Então, é importante a gente tomar cuidado, porque eu falei, justamente em interpretação de texto, para saber se é uma coisa que vai acontecer sempre ou não, ou quando a gente está escrevendo um e-mail, quando a gente está falando com alguém no ambiente de trabalho, para usar
o tempo verbal correto. E ainda, quando a gente está falando assim, se você está na dúvida se uma frase ou se uma conjugação verbal está sendo utilizada no present continuous with sense of future, a gente pode utilizar, ao invés do present continuous sense of future, a expressão be going to, que daí a gente sabe que está fazendo referência a um evento futuro, quando há um envolvimento das partes, e que geralmente a pessoa que está falando tem é, toma uma decisão naquela situação, ou seja, pode ser utilizado para pode ser utilizado tanto present continuous, um senso do futuro, ou going to, que não tem problema, eles vão ter o mesmo significado numa frase, ou num texto, num e-mail. Então, por exemplo, I'm going to have a drink with you after the film. Or, I'm having a drink with you after the film. What are you going to drink? What are you drinking? She's not going to borrow my car. She's not borrowing my car. Como vocês puderam, assim, então perceber, não tem, em termos de estrutura, diferença entre o present continuous normal e o present continuous no senso de futuro, né? A diferença é que quando a gente está falando de present continuous, simplesmente present continuous, dá para utilizar palavras de momento, que o evento está acontecendo naquele momento para expressar, e para evento futuro a gente percebe que há um engajamento das pessoas envolvidas, mas que não necessariamente são hábitos ou rotinas. Na apostila eu coloquei apenas um exercício sobre esse assunto, e nesse caso, apesar de não estar escrito no enunciado que é para usar o present continuous sense of future, os verbos eu quero que seja feita a conjugação nesse sentido justamente para treinar o entendimento e para saber em que situações a gente pode utilizar o present continuous with sense of future. Novamente, é uma coisa que vai muito mais estar presente em interpretação de texto ou em situações de reuniões específicas. E se vocês não lembrarem, eu tentei fazer uma pequena revisão no começo da aula do presente contínuo como um todo, mas se tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode depois mais para frente explorar mais calma. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico esperando vocês na quinta-feira para aula ao vivo, para a gente tirar dúvidas ou corrigir os exercícios e ver o que mais podemos fazer. E é isso. Até a próxima.